pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas propriedades de espaço de Hilbert. Nesse vídeo aqui eu vou postar um pouco de resultados que eu já apresentei para vocês em PDF, e a ideia é que eu foque aqui naqueles pontos que eventualmente sejam mais delicados, tá bom? Antes de fazer isso, porém, eu vou fazer aqui um breve resumo do que vem a ser um espaço de Hilbert. Então eu tenho aí um espaço vetorial sobre um corpo K, tá? E dentro desse espaço vetorial eu vou assumir que eu tenho definido um produto interno, que é uma função que sai de E cartesiano E e assume valores em K. Ou seja, para cada par xy nesse espaço vetorial, ele assume o valor dado pelo produto interno de x com y, tá certo? Bom, o produto interno é uma função que satisfaz algumas propriedades que eu não vou elencar aqui, mas o fato é que, dado o espaço vetorial com o produto interno, ou seja, o espaço vetorial onde eu tenho uma função de E cartesiano E com valores em K, que satisfaz as propriedades para ser um produto interno, então eu tenho temos naturalmente definida uma norma, né, que eu vou denotar assim, como usual, seja uma função que a cada x associa a norma de x como sendo a raiz quadrada do produto interno de x por x. Tá? Então, as propriedades de produto interno implicam que essa função das propriedades de produto interno segue que essa função de fato é norma. Ok? Muito bem. Bom, um espaço vetorial, a partir daí, um espaço vetorial com produto interno será dito um espaço de Hilbert se for completo. Deixa eu trocar aqui essa caneta. Se for completo com relação à norma definida pelo produto interno, certo? Ou seja, ele vai ser dito um espaço de Hilbert se ele for um espaço completo com essa norma aqui, ok? Bom, propriedades. Tá? Então, imagina que eu tenho um espaço com produto interno, tá? E a norma definida por esse produto interno. Tá? Bom, a gente pode mostrar que vale a lei do paralelogramo. Tá? Eu vou chamar a atenção dessa lei aqui porque é algo que eu vou utilizar mais à frente numa demonstração, tá certo? E essa lei diz exatamente o seguinte: você pega par de vetores do seu espaço vetorial e calcula a norma da soma desses dois camaradas ao quadrado, e depois você calcula a norma da diferença desses camaradas ao quadrado e soma essas duas coisas aí, tá certo? Bom, quando você fizer essa conta, usando as propriedades do produto interno que eu não apresentei aqui, você obtém que vale essa igualdade. Ok? Muito bem. Então, ou seja, a norma de x mais y ao quadrado somado com x menos y ao quadrado, isso dá 2 vezes norma de x quadrado com norma de y ao quadrado. Tá? Se você fosse fazer uma ilustração dessa propriedade,
Imagina que aqui está o x, imagina que o x é representado por esse vetor, tá? E que o y é representado por esse outro vetor. Tá? Então, o vetor x mais y é dado por esse cara. Tá? Então, isso aqui seria o x mais y. E o x menos y é dado por esse camarada. Em outras palavras, o que essa igualdade está dizendo é que o comprimento desse vetor, que é uma das diagonais do paralelogramo, somado com o comprimento desse outro vetor ao quadrado, que é a outra diagonal, é dado por 2 vezes a norma, o tamanho de cada um desses vetores aqui ao quadrado. Tá? Então essa é a motivação por se chamar dele do paralelogramo. Muito bem. Quando eu tenho um espaço com produto interno, eu posso falar da seguinte definição. Dados x e y, dois vetores nesse espaço, e esse espaço com produto interno, eu vou dizer que x é ortogonal a y quando o produto interno de x com y dá zero, certo? E se x é ortogonal a y, então y também é ortogonal a x, porque quando por propriedade de produto interno eu posso trocar isso aqui e dar o conjugado, ou seja, produto interno de x com y é igual ao produto interno de y com x conjugado. Se isso é zero, então de y com x também dá zero, ok? Muito bem, a notação para isso aqui, notação é x ortogonal a y. Okay? Essa é a notação para dizer que dois vetores são ortogonais. Bom, quando isso ocorre, então lembra de Pitágoras? Ele diz o seguinte: imagina que você tem dois vetores no espaço com produto interno que são ortogonais. Então, se x e y são ortogonais, então vale que a norma de x mais y ao quadrado é igual à norma de x quadrado mais norma de y ao quadrado. A gente poderia enxergar isso aqui como x e y. Se eu visse dessa maneira, aqui está o x, aqui está o y, e, ou se você quiser, coloca aqui está o y, e esse aqui estaria o x mais y, né? Ou seja, a hipotenusa desse triângulo. Claro, isso aí é só uma ilustração, mas fica da ideia do que está acontecendo. A hipotenusa desse triângulo retângulo quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Perfeito. Ainda dentro do contexto de ortogonal, imagina que eu tenho o meu espaço com produto interno e tomo dentro desse conjunto, ou desse espaço vetorial, um M subconjunto. Tá? Não necessariamente subespaço, um subconjunto de E. Eu vou definir como sendo M ortogonal o conjunto dos elementos Z de E, tais que Z com x é zero para todo x de M. Ou seja, esse M ortogonal são todos os elementos de E que são ortogonais a todos os elementos do meu subconjunto M. Tudo bem? Imagina que eu pego, se o M for só o vetor nulo, por exemplo, então o M ortogonal, imagina que o M é só o vetor nulo, vou denotar assim, então M ortogonal é o espaço inteiro, certo? Uma vez que todo vetor de E satisfaz essa propriedade quando x é zero. O que eu tenho de informação sobre esse conjunto M ortogonal?
primeira coisa que a gente pode observar desse conjunto, que pode ser construído a partir de qualquer subconjunto do espaço vetorial, não necessariamente só de subespaços, mas a gente pode observar que M ortogonal é sempre um subespaço fechado de E. Tá? Ou seja, é sempre um subespaço vetorial fechado de E. Certo? Ou seja, independente de que conjunto que eu tome aqui, dentro de E, esse M ortogonal vai ser sempre um subespaço fechado. A demonstração disso não é complicada, de fato está descrito nas notas que eu apresentei para vocês, e não creio que seja necessário eu fazê-la aqui. Muito bem. O que eu vou fazer agora é apresentar uma proposição chamada proposição de menor distância, de elemento de menor distância. A proposição diz o seguinte: proposição, elemento de distância mínima. Eu vou tomar E com produto interno um espaço de Hilbert, tá? Que é dentro do contexto do que a gente vai trabalhar aqui. E vou tomar também M contido em E um subespaço fechado de E. Pega um subespaço vetorial que é fechado dentro desse espaço de Hilbert. Tá? Aí vou supor ainda que esse M é próprio, ou seja, que ele não é o espaço inteiro. Tá? E tome um ponto x0 que está em E menos M. Tá? Então eu vou novamente fazer uma figura aqui. Imagina que o meu espaço está sendo descrito por essa reta aqui. Certo? Ou seja, que meu subespaço próprio é essa reta, e eu estou tomando, o que eu estou dizendo, eu estou tomando um ponto x0, que é do espaço vetorial, mas que não está sobre essa reta aí. Certo? Bom, esse resultado diz o seguinte: então, existe único y0 em M, que eu vou colocá-lo aqui. Existe um único y0 em M, tal que a norma de x0 menos y0, ou seja, a distância entre x0 e y0, dá exatamente a distância de x0 até M. Certo? Ou seja, que o comprimento desse vetor aqui, desse vetor, desse jeito, tanto faz, mas esse vetor, claro, novamente isso aqui é só uma alegoria do que diz o resultado, né? Ou seja, o comprimento desse vetor dá exatamente a distância de x0 até M. Relembrando aqui, essa demonstração eu vou fazê-la, mas eu vou lembrar inicialmente o que vem a ser a distância de x0 até um subconjunto. Eu lembro que a distância de x0 até um conjunto é o ínfimo das distâncias de x0 até x com x em M. Tudo bem? Ou, se você quiser, o ínfimo da norma de x0 a x com x em M. Ok? Essa distância aqui é a distância proveniente da norma que vem do produto interno. Ok. Bom, como a distância de x0 até M é dada pelo ínfimo desse conjunto,
Então eu posso dizer o seguinte, olha, para cada n natural, existe yn em m, tal que a distância de x0 até yn é igual a d. Eu vou chamar essa distância de d. Tá? Vou chamar essa distância de d. Ou seja, a distância de x0 até m é um número, d. Tá? Então, para cada natural, eu consigo encontrar um camarada em m, tal que essa distância de x0 até yn, que nada mais é que a norma de x0 menos yn, é dada por d mais 1 sobre n. Né? Ou seja, isso segue a propriedade de ínfimo. Como d é o ínfimo desse conjunto, para qualquer epsilon positivo, d mais 1 sobre n já não é mais ínfimo, portanto eu encontro um camarada aqui dentro que está para trás, posso até dizer menor do que d mais 1 sobre n. Ok? Perfeito. Com isso eu construo, assim temos sequência yn contida em m. Eu construo aí uma sequência de elementos de m que tem essa propriedade, ou seja, para cada n a distância de x0 até yn é menor que d mais 1 sobre n, que eu vou chamar de dn. Ok. Perfeito. O que eu vou usar agora, eu vou usar a lei do paralelogramo. Da lei do paralelogramo, dados n e m natural, temos. Vamos ver o que eu posso dizer de 2 vezes a norma de x0 menos yn ao quadrado mais norma de x0 menos ym ao quadrado. Eu peguei dois elementos dessa sequência yn que eu construí e estou calculando a norma de x0 menos yn ao quadrado e x0 menos ym ao quadrado. Bom, isso aqui, pela lei do paralelogramo, é igual a norma da soma dessas duas coisas ao quadrado, e a soma dessas duas coisas vai dar x0 menos yn somado a x0 menos ym ao quadrado, mais a norma da diferença desses dois. E quando eu fizer a diferença desses dois, esse camarada menos esse, o x0 desaparece, fica yn menos ym ao quadrado. Tudo bem? Bom, aqui eu ainda posso escrever isso da seguinte maneira. Ó. Isso aqui é igual... x0 com x0 dá 2x0, então eu vou ficar com norma de 2x0 menos yn mais ym ao quadrado, somado com norma de yn menos ym ao quadrado. Tá? Esse 2 eu vou jogar para o lado de fora dessa norma, então isso aqui vai ficar, como eu tenho 2 ao quadrado, é 4, norma de x0 menos yn mais ym por 2. Uma vez que eu coloquei o 2 em evidência, então esse 2x0 está aqui, e como eu tirei um 2 daqui, eu tenho que compensar com esse 2 no denominador. Mais norma de yn menos ym ao quadrado. Isso aqui também vai ao quadrado. Perfeito. Com isso implica, eu vou reescrever agora essa igualdade da seguinte forma. Eu vou escrever aqui norma de yn menos ym ao quadrado, que é esse termo, é igual a 2 vezes norma de x0 menos yn ao quadrado, que é esse primeiro termo. Lembra que isso aqui é igual ao que está cá em cima. Mais 2 vezes norma de x0 menos ym ao quadrado, subtraído de 4 vezes esse camarada que está do lado direito que eu levo para o outro lado, norma de x0 menos
yn mais ym sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Bom, agora o que eu posso dizer aqui? Veja só, esse norma de x0 menos yn, aqui, ele é menor que 2 elevado a 2n. Então isso aqui fica menor que 2n dn quadrado mais 2d um certo m quadrado menos 4 vezes. Nota o seguinte, esse elemento ym mais yn por 2 é um elemento de m, porque a sequência que eu tomei está toda dentro de m, e m, por definição, ou por hipótese, é um espaço vetorial, subespaço vetorial. Portanto, esse camarada é um elemento de n, e essa distância aqui fica menor do que d quadrado, porque a norma de x0 menos essa coisa é maior ou igual que d. Portanto, essa coisa fica menor ou igual que d quadrado vezes 4. E tanto dn quanto dm vão para d. Ou seja, essa coisa aqui vai a zero quando n e m vão para infinito. Em outras palavras, eu posso fazer essa diferença de yn para ym tão pequena quanto eu queira. Tá certo? Ou seja, portanto, a sequência yn, que está contida em m, é de Cauchy. Tá certo? Só que o meu espaço, eu estou supondo que é Hilbert. Então, toda a sequência de Cauchy no Hilbert converge para um certo y0. Ou seja, se ela é de Cauchy, portanto é convergente. E é convergente, como a sequência está contida dentro do conjunto M, e M eu estou assumindo fechado, portanto esse cara é um elemento de M. Ou seja, essa sequência é convergente e converge para um elemento de M. Tá certo? Além disso, né, como a distância de x0 a yn é menor que d mais 1 sobre n, segue que, quando eu tenho um n indo a infinito aqui, eu tenho que a distância de x0 para y0 é igual a d. Ou seja, de fato existe alguém dentro de m que assume a distância do conjunto até o ponto x0. Tá certo? Bom, isso garante a existência desse camarada. Ainda não tem unicidade. Como é que eu garanto a unicidade? Tá, então, eu vou apagar esse lado. Para ver como é que eu mostro que vale a unicidade. Tá? Como usual, o que eu vou fazer, eu vou supor que tenho dois caras dentro do conjunto M satisfazendo essa propriedade. Então, suponha, por absurdo, que existam y0 e y1 em M, tais que a distância de x0 até y0 é d, da distância de x0 ao conjunto. Lembrando que esse é o ínfimo das distâncias de x0 a qualquer elemento do conjunto M. E isso dá a distância de x0 a y1. Ou seja, que a distância de x0 a y0 dá d, que a distância de x0 a y1 também dá d. Tá certo? Aí eu vou lembrar como essa norma é estritamente convexa. Tá? E eu estou supondo aqui y0 diferente de y1. Tá? Como essa norma é estritamente convexa, segue que a norma da soma desse camarada x0 menos y0 mais
x0 menos y1 é menor que 2D. Tá certo? Menor que 2D. E isso implica que norma, se eu colocar x0 com y0 dá 2x0 menos y0 menos y1 menor que 2D. E se eu colocar esse 2 em evidência, eu posso colocá-lo para o lado de fora e cortar com esse. Isso aqui implica distância de x0 até y0, aqui é mais y1 por 2 menor que d. Só que isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque eu estou exibindo um camarada que está em M, uma vez que eu estou supondo que y0 e y1 estão em M. Então esse camarada está em M. Então eu estou exibindo um camarada em M cuja distância a x0 é menor que d. Só que d, por hipótese, é a distância de x0 até M. Isso não pode. Tá certo? Então, ou seja, de fato, esse y0 que a gente obtém ali, como limite daquela sequência, ele é único. Tudo bem? Perfeito. Uma outra consequência, ou uma consequência desse resultado é a seguinte. Consequência, eu anunciei como uma proposição, né? Imagina que eu tenho E com produto interno, Hilbert, M, um subespaço próprio fechado, e x0, um cara de E que não está em M, tá certo? Bom, então pela proposição anterior, a gente tem um y0 que é o elemento de distância mínima para x0 dentro de M. Bom, esse resultado diz o seguinte: então x0 menos y0 pertence a M ortogonal. Tudo bem? Ou seja, esse elemento, que é o x0 menos y0, é o elemento de M ortogonal, que é mais ou menos o que a figurinha que eu coloquei aqui ilustrava. Certo? Ou seja, que esse vetor é ortogonal ao subespaço fechado. Tudo bem? Perfeito. Lembrando que y0 é o camarada, ou seja, cuja distância de x0 até M dá exatamente x0 menos y0. Tudo bem? Ok. Bom, o próximo resultado que eu vou apresentar aqui é o teorema da projeção. Teorema da projeção ou soma direta. Tá? De fato, foi o resultado, pelo que eu entendi, que mais causou dúvidas aí entre vocês, tá certo? Bom, eu vou supor o seguinte: eu vou tomar M, um subespaço fechado, um subespaço fechado próprio desse espaço E, com E, um espaço interno, Hilbert. Certo? Um espaço de Hilbert. Então, bom, esse resultado diz duas coisas. A primeira delas é que eu consigo escrever o espaço vetorial como soma direta de M com M ortogonal. Ou seja, esse E se escreve como soma direta do subespaço fechado mais o ortogonal dele. E o segundo diz que se para cada x de
definimos P de x como sendo y, onde o y pertence a M de modo único, como na proposição, certo? Ou seja, o y é o elemento de menor distância de x até M, tá certo? Então, primeira afirmação, essa P é um operador linear contínuo em E. Ou seja, isso aqui está dizendo que essa função que sai de E, e é de fato o contradomínio, no fundo a imagem dessa função é o subespaço M, tá certo? É linear e contínuo. P é projeção, isto é, P composta com P é ela própria. P de E é M e identidade menos P de E é M ortogonal. Okay? Então eu tenho essas duas consequências aí, tá certo? O que eu vou fazer agora é dar os passos da demonstração desse resultado. Aqui eu vou observar algo que a gente já comentou no início desse vídeo, que é o seguinte: M interseção com M ortogonal é só o vetor nulo. Ou seja, o único camarada que está nesses dois, e aqui eu estou com M um subespaço vetorial, portanto o vetor nulo está no conjunto, e a interseção desses dois caras é só vetor nulo. Se eu não me engano, eu não cheguei a comentar isso, mas não é difícil, de verificar que isso aqui vale, tá certo? Muito bem. Por outro lado, eu lembro que um espaço vetorial se escrever como soma direta de dois subespaços, porque isso aqui por hipótese é um subespaço, e esse aqui é o outro subespaço também, nesse caso ambos são subespaços fechados, esse por hipótese e esse aqui porque sempre é um subespaço fechado. Então dizer que o espaço vetorial é soma direta é que cada vetor daqui se escreve como soma desses dois camaradas, e ainda a interseção desses dois conjuntos é trivial, tá certo? Uma forma equivalente de mostrar isso aqui é mostrar que cada camarada de E se escreve de forma única como elemento de M somado com o elemento de M ortogonal, tá certo? Bom, agora também vale M somado com M ortogonal contido em E, tá certo? Porque eu tenho um subespaço de E e um outro subespaço de E, então soma de subespaços é um subespaço. São dois subconjuntos desse espaço vetorial, portanto a soma está dentro do espaço vetorial, tá certo? Agora, o que eu preciso mostrar é que dado um camarada de E, ele se escreve como um elemento de M somado com um elemento de M ortogonal. Bom, então, dado x de E, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, x é um cara de M, tá certo? E a segunda, x não pertence a M. Ou seja, ou ele está no conjunto ou não está no conjunto. Bom, se ele estiver no conjunto, então esse x se escreve como x mais 0, esse cara em M e esse cara em M ortogonal. E aí, de fato, eu tenho que esse x é um elemento da soma de M com M ortogonal. Por outro lado, se x não pertence a M, aí eu vou usar a proposição. Então, aqui,
existe único y em M, tal que a distância de x até y dá a distância de x até M. Okay? E ainda x menos y pertence a M ortogonal. Daí, o x se escreve como y mais x menos y. Esse y é um cara de M e esse x menos y um cara de M ortogonal. Ou seja, em ambos os casos, tanto x em M quanto x fora de M, eu consigo escrevê-lo como um elemento do conjunto M, ou do espaço vetorial M, do subespaço M, com um cara do ortogonal. Tá certo? E daí segue a afirmação 1. Tá certo? Muito bem. A parte 2, o que eu tenho que fazer é, para cada x de E, eu tenho definido essa função. Então, temos definida P, a princípio de E em E, por P de x igual a y como na proposição. Tá? Aqui eu vou chamar a atenção porque se você observar na proposição como esse y é construído, esse y é construído de forma a dar a menor distância desse ponto até o subespaço M. Tá certo? Claro que se esse x for um elemento do conjunto, eu poderia extrapolar aquela definição e se esse elemento x for um cara do conjunto, então pela proposição aquele elemento único de menor distância para o conjunto M, e nesse caso a menor distância é 0, é o próprio x. Ou seja, no caso em que x está em M, temos P de x igual a x. Tá? Ou seja, essa aplicação resulta ser a identidade dentro do conjunto M. Tá certo? Pela própria construção desse y aqui. O y é o cara de M que dá a menor distância, ou que dá exatamente a distância do conjunto até o ponto. Como o ponto está dentro do conjunto, essa distância é 0, portanto o cara tem que ser ele mesmo. Tá certo? Bom, como é que eu mostro que essa aplicação é uma aplicação bem linear? Bom, antes disso, P está bem definida, pois, pela proposição, para cada x, existe um único y em M, tá certo? Que dá a menor distância. Ora, então se existe único, então para cada x, a escolha possível aqui para esse P de x é única, então está dada a boa definição da função, tá certo? Então, ou seja, a boa definição segue imediatamente da unicidade desse elemento, tá certo? Bom, agora P é linear. Bom, para mostrar que P é linear, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que preserva a soma e preserva a multiplicação por escalar. Eu vou apagar esse lado aqui, a gente lembrando aí o que diz o enunciado do resultado. Bom, para mostrar que essa função é uma função linear, então eu vou fazer para a soma, que é multiplicação por escalar, a ideia é a mesma. Então eu vou tomar, vamos pensar x1 e x2 em E. Tudo bem? Bom, então para para x1, então P, melhor dizendo, P de x1 é y1 de forma única, de forma que x1 é y1 mais
x1 menos y1, esse cara de m e esse cara de m ortogonal. Tudo bem? Então, ou seja, P de x1 é a parcela da soma que está em m. Por isso que a gente chama essa aplicação de projeção em m. Tá certo? Ou seja, ela pega a imagem de cada um elemento de E, é exatamente a parcela da soma que está dentro de m lá naquela soma direta. Bom, por outro lado, P de x2 é y2. Ou seja, x2 é y2 mais x2 menos y2, aqui com a mesma ideia, né? Ou seja, esse camarada está em m, esse camarada está no m ortogonal. Ok? Bom, eu preciso mostrar que P de x1 mais x2, P de x1 mais x2 é y1 mais y2. Bom, então o que eu preciso fazer é, eu preciso pegar o x1 mais x2 e escrevê-lo como um elemento de m mais um elemento de m ortogonal. Bom, se eu pegar aqui desse lado, x1 vale y1 mais x1 menos y1, somado, então esse aqui é o x1, somado com o x2, que é y2 mais x2 menos y2. E aqui você vai ter isso aqui igual a y1 mais y2. Eu vou reescrever essa soma de uma maneira que me interessa. Então eu pego esse camarada somado com esse, mais essa outra parcela, que é o x1 menos y1, somado com x2 menos y2. Tanto x, y1 como y2 são elementos de m, portanto esse cara aqui também é um elemento de m, por m ser subespaço. x1 menos y1 e x2 menos y2 são elementos de m ortogonal, então esse cara é um elemento de m ortogonal. Portanto, P de x1 mais x2, pela definição de P, é y1 mais y2, e y1 é P de x1, e y2 é P de x2. E aí eu tenho que, de fato, a aplicação P preserva a soma. Tá? Como eu falei, a multiplicação por escalar segue a mesma ideia. Muito bem, então essa função é uma função linear. Eu preciso mostrar também que P de E, bom, que P de E vale M, isso é claro, né? Observa que P restrito a M é a identidade, né? Pelo comentário que eu fiz aqui. E para cada camarada fora de M, o P aplicado nele vai no elemento de M por construção. Muito bem. Além disso, dado um x, o P de x é tal que x menos P de x pertence a M ortogonal. Né? Isso aí foi uma consequência, seja aquela segunda proposição que eu não demonstrei, mas que está feito nas notas. Muito bem. Bom, tá em M ortogonal significa dizer que esse elemento é ortogonal a todos os elementos de M. Então, em particular, P de x, que é um elemento de M, é ortogonal a x menos P de x. Tudo bem? Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora é usar o teorema, o lema de Pitágoras, para concluir que essa P é contínua, que é linear a gente já sabe. Tá certo? Bom, então do lema de Pitágoras, temos dois pontos. A norma de x quadrado é igual à norma de P de x quadrado mais norma de x menos P de x ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, esse camarada aqui faz o papel da hipotenusa. Certo? Como esses dois vetores são ortogonais, a norma de um
ao quadrado somado com a norma de outro ao quadrado dá a norma da soma dos dois ao quadrado. E a soma dos dois é x. Tá certo? Ok. Daí, norma de p de x ao quadrado é igual a norma de x ao quadrado menos a norma de x menos p de x ao quadrado. E esse camarada é sempre maior ou igual que zero. Como esse cara é sempre maior ou igual que zero, esse aqui é menor ou igual que norma de x ao quadrado. Isso aqui implica, então, que norma de p de x é menor ou igual que norma de x. E pela definição de norma de aplicação, né, isso aqui é o sup das normas de p de x com norma de x menor ou igual que 1, igual a 1 ou menor que 1, tanto faz. Isso aqui implica que isso aqui é menor ou igual que 1. Né? Ou seja, a norma do operador é menor ou igual que 1, e daí P é contínua. Ok? Perfeito. E com isso a gente termina, quer dizer, aqui eu tenho que P de E da M, e o que ficou faltando mostrar aqui é que a identidade menos P aplicado num X, esse camarada aqui vai ser sempre X menos o P de X, e esse camarada é sempre um elemento de M ortogonal, ou seja, aquela última parte lá da demonstração. Ou seja, de fato, essa P é uma projeção na primeira parcela daquela soma direta, tá certo? Então, com isso a gente termina aqui esse primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês os detalhes de coisas que ficaram aí em aberto, tá bom? A gente se fala mais. Tchau!